Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Revolução Jesus está no ar e hoje vamos abordar uma temática que nem sempre, para não dizer nunca, é tão agradável de se falar: a morte. E não apenas da morte literal, mas de uma cultura da qual por vezes estamos sendo envolvidos e nem percebemos. Jesus ele venceu a morte porque a morte nunca esteve no plano original de Deus. Aquilo que seria um fim acabou se tornando uma passagem porque Jesus na cruz venceu a morte. Mas o mal continua a investir e querendo nos levar a esse caminho de morte, instaurando uma cultura da morte, da qual eu e você por vezes somos vítimas e vamos sendo levados sem perceber. Por isso Revolução Jesus chega até você para trazer essa boa nova, uma cultura de vida, porque Jesus veio para nos trazer vida e vida em abundância. Se liga, vamos falar sobre cultura de morte, mas também sobre a cultura da vida, porque a vida venceu a morte. A missão da igreja é a missão do próprio Cristo, e São João assim o revelou. O próprio Senhor fala: eu vim para que todos tenham vida e a tenha em abundância. E quando nós olhamos para o que São João fala a respeito da voz do Cristo, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, quando nós recorremos ao grego, isso fica mais fácil, porque nós falamos vida para várias situações. No grego, quando o evangelista São João se remete, ele fala a zoé, que é a vida além do biológico, a vida ligada à comunhão com Deus. Então, esta foi a missão do Cristo e o Cristo deu essa missão para a igreja. Portanto, a maior missão da igreja é propagar a vida, mas não qualquer vida, não só a vida biológica, mas a vida em comunhão com Deus, a vida eterna. A missão da igreja se choca com a cultura de morte exatamente pela proposta central do Evangelho, que é propagar a vida. Enquanto que o mundo, o que menos quer é a vida. Seja a vida biológica, só basta nós olharmos aí a realidade dos suicídios, olharmos a realidade do aborto, como, sobretudo, a vida espiritual. Cada vez menos as pessoas têm buscado a Deus. E uma vez que não busca a Deus, naturalmente faz a opção pela morte. Toda vez que um ser humano não opta por Deus, ele está optando pela morte. Por quê? Porque a vida completa só está em Deus. Se eu não escolho Deus, naturalmente eu estou escolhendo a morte. Cultura da morte. Quero ir direto ao ponto e perguntar: como surgiu esse termo cultura da morte, padre? Na verdade, quem, vamos dizer assim, que deu um destaque maior ao termo, quem, de uma certa forma, tornou ele mais popular dentro da igreja foi São João Paulo II. Quando ele ali escreveu a encíclica Evangelho Vitae, quer dizer, o Evangelho da Vida, que na verdade esse Evangelho da Vida ele quer contrapor aquilo que às vezes a sociedade está propondo, que é uma cultura da morte, que às vezes nós não pensamos, às vezes as pessoas falam assim: mas como é cultura da morte? Ninguém quer morrer, ninguém quer matar. Mas se nós não olharmos a ideologia que anda por trás de tantos fatos, de tantas situações, de tantas ideias que passam aí, que são veiculadas em nosso meio, nós vamos ver que existe realmente uma cultura da morte que está sendo colocada na consciência das pessoas, e as pessoas não percebem. Então, São João Paulo II, ele no Evangelho Vitae, ele falou assim: não, eu tenho que contrapor essa cultura da morte, por isso ele escreveu o Evangelho da Vida, a boa nova da vida. Mas quais foram as motivações concretas dessa identificação que ele fez? Olha, essa cultura aqui é uma cultura da morte, de fato. O que estava acontecendo para que ele chegasse e escrevesse um documento especificando: veja,
tem uma cultura da morte acontecendo porque tal e tal coisa está... São João Paulo II, ele sempre foi muito atento à realidade do mundo. São João Paulo II era uma pessoa culta, estudiosa, era uma pessoa aberta aos acontecimentos, poderíamos assim dizer. Então, de onde veio? Ele percebe através daquilo que estava sendo, vamos colocar, normatizado ou legitimado no mundo. Em alguns países, por exemplo, alguns países legalizando a pena de morte, alguns países legalizando o aborto, alguns países promovendo a legalização da eutanásia, alguns países legalizando o descarte de embrião, com pesquisa de embriões. Então, às vezes a violência aumentando em várias situações no mundo hoje. Então, ele atento a isso, ele foi percebendo, não, está sendo implantado na sociedade uma cultura da morte. Isso na década de 90. Na década de 90, ele foi atento, veja, ele viveu um período ali de muito transtorno, de muitas turbulências no mundo, né? Nas questões pós-guerra, toda a situação ali, o pós-nazismo. Então, ele viveu muito essa situação. E o mundo que veio partindo assim de uma questão, né, de uma pseudo-libertação, podemos assim dizer, um grito de libertação, que na verdade é quase uma escravidão, então começou a achar que teria o direito de legitimar, legalizar certas situações que promoveriam a morte, né, das pessoas. É como se fosse assim, a minha libertação, mas a minha libertação pisando no outro, descartando o outro, né, eliminando o outro, aquilo que é diferente, aquilo que eu não quero, aquilo que aparentemente me incomoda, que é um transtorno para mim. Embora relacione-se o início da cultura da morte ao século XX, por questões como guerras mundiais e até a criação de métodos contraceptivos com a ajuda da tecnologia, podemos identificar que esta cultura se estabeleceu ao longo dos séculos e hoje o que temos é o resultado de toda uma história. Até o fim do primeiro milênio, vemos a Igreja como educadora, que nas escolas monásticas, através do ensino, formava o ser humano para que fosse sábio e santo. E esse era o objetivo do ensino. Na medida em que houve a criação das universidades, não demorou para que esse objetivo se perdesse ao longo dos anos e começasse uma formação que visava apenas o diploma. Não demorou muito para que uma corrente filosófica chamada nominalismo ganhasse força. O nominalismo nega a existência de conceitos abstratos e universais e se recusa a admitir que o intelecto tenha o poder de gerar esses conceitos. Tal corrente filosófica abriu as portas para o chamado relativismo. Pouco a pouco, a humanidade era impregnada por uma mentalidade revolucionária e que colocava a Igreja como vilã de toda a história e figura repressora do horizonte progressista. Surgiram pensadores como René Descartes, Rousseau, Kant, até chegarmos em figuras do tipo Engels e Marx. Pronto! Temos um cenário perfeitamente caótico e uma sociedade fragilizada. Bastava alguém começar a propor para a sociedade ideias como controle populacional por meio de métodos contraceptivos, e foi exatamente o que fez Thomas Malthus. Para a aplicação de tais ideias, foi necessário um financiamento. Aqui entra em cena as fundações internacionais como Fundação Ford, Rockefeller, McCartney, MacArthur e outras que investiram pesado, não só em tecnologia, como também no ensino e na propaganda ideológica que favorecesse a cultura da morte. Por fim, temos uma cultura estabelecida. Diversos países que aprovaram o aborto, outros que aprovaram a eutanásia, diversos métodos contraceptivos, jogos, filmes e séries que estimulam a violência desmedida, um atrofiamento intelectual, uma indústria de diplomas, na qual as pessoas estudam não para conhecerem a verdade, mas somente para o mercado de trabalho. Um índice enorme de pessoas em depressão ou ansiedade, uma verdadeira engenharia social arquitetada e aplicada, uma ditadura do relativismo, como afirmou Bento XVI, uma cultura do descarte, como disse Papa Francisco. Estamos diante
da cultura da morte. E qual a estratégia que é utilizada para a implantação dessa cultura da morte? É uma pergunta interessante. Por quê? Porque quem tem buscado essa cultura da morte, claro que eles nunca vão falar de morte, cultura de morte ou destruição, porque é um termo muito pesado, né? Ninguém vai colocar no outdoor. Ninguém vai colocar no outdoor, isso é verdade. Mas o que eles... A construção das ideias, ela parte assim, tipo assim, não, eu vou te ajudar. Eu quero te ajudar, eu quero ajudar você a se libertar, eu quero ajudar você a ser feliz, eu quero ajudar você a se libertar. Então eles partem de uma ideia assim, não, eles querem me ajudar. Então, é uma questão, você vê algumas ideias. O próprio termo, eutanásia. O que significa eutanásia? Morte boa. A palavra eutanásia, ela significa morte boa. Aí todo mundo pensa, mas pô, não é isso que queremos? Uma morte boa? Uma morte sem dor? Mas quando nós olhamos e percebemos para essa realidade, nós vemos que aquilo que é morte boa, na verdade é provocar a morte. Ou seja, eu não estou provocando o momento de uma morte boa, mas estou provocando a morte, eu estou tirando a vida de uma pessoa. Então isso engana-se, então pensa assim, não, eles querem me ajudar por uma morte boa. Outra questão, você vê, o aborto, meu corpo, minhas regras. Uma questão de saúde pública. Questão de saúde pública, meu corpo, minhas regras. Não, eu sou livre, eu sou dona do meu corpo, as mulheres pensam, né? Eu sou dona do meu corpo, ó mulher, hoje você tem que conseguir seus direitos. Você é dona do seu corpo, você não pode mais tornar objeto. Então isso, se você está grávida e não quer esse filho, é um direito seu não tê-lo. Então isso mostra justamente uma ideia, assim, não, eu quero te ajudar. Saúde pública. Quando se fala hoje de aborto, por exemplo, eles vão falar, é um assunto de saúde pública. Enquanto fala em saúde, todo mundo se preocupa com isso, né? Eu quero uma questão de saúde. Então, mas não pensa que eu procurar a minha saúde, entre aspas, eu estou destruindo outra vida. Quer dizer, o discurso sempre parte do maior. Do maior que eu digo o seguinte, o discurso parte de quem domina. Quer dizer, a mãe, a mulher, ela diz, não, eu tenho o direito de abortar, mas nunca olha o direito da criança, o direito daquela pessoa que está no útero. Então isso é uma situação que vai colocando na cabeça das pessoas. E isso é uma realidade que as pessoas não percebem. Quer ver também outra questão interessante? Nós estamos vivendo hoje uma cultura do descartável. Hoje é tudo descartável. Né? Antigamente as pessoas reciclavam mais. Né? Você vê, hoje é tudo descartável. A minha mãe até hoje, ela vai fazer o café, ela passa o café naquele coador de pano. Né? Hoje não, hoje tem o descartável. Quem tem filhos aí mais antigos, né? As fraldas se lavavam, hoje não, hoje é descartável. Então hoje nós vivemos uma cultura do descartável. Tá, tem suas vantagens? Tem. Mas essa cultura do descartável também está passando para a pessoa humana. A pessoa humana também está se tornando descartável. Mas quando que ela se torna descartável? Quando ela é um problema para mim. Então, entre aspas, né? Um problema entre aspas. Não, esse seu filho vai nascer com uma certa deficiência. Mas eu vou gastar energia, eu vou querer um filho assim, vai me dar muito trabalho, então por que não abortar? Essa pessoa está enferma na minha casa, está na cama, dando trabalho, entre aspas, né? Isso é uma cultura. Então, vamos ajudá-la, vai ser até um descanso para ela. Então, tudo isso vai colocando na cabeça das pessoas que elas não vão percebendo que, na verdade, está dizendo o seguinte, olha, o que não é útil nós podemos descartar. Mas isso não penso que isso também pode se tornar cíclica. Amanhã posso ser eu que descarto, amanhã eu posso me tornar descartável. Então isso é uma realidade que vai colocando na cabeça das pessoas e as pessoas não percebem. Então isso nós vamos vendo uma realidade de uma cultura que vai implantando, que até mesmo nós católicos, muitos católicos que defendem a vida e vai no Evangelho, eu vim para que todos tenham vida e tenham abundância, quando ela não percebe, ela já está defendendo a morte. Ela já entrou nessa cultura, porque tem certos meios de comunicação que tem uma capacidade assim de persuasão muito grande. Então vai levando a pessoa, vai levando, e a pessoa, quando ela não percebe, ela já está envolvida naquela situação. Parece que a linguagem, né, a maneira de se dizer, a polidez de se colocar,
o eufemismo, em tratar de coisas absurdas, mas de uma maneira delicada, né? Se você olhar, você usou um termo correto, eufemismo, né? O que é eufemismo? É você pegar uma palavra bonita, né, e colocar no lugar de uma, assim, vamos dizer, aparentemente feia. Por exemplo, quando se fala a palavra aborto, a palavra aborto assusta, porque ela é carregada hoje, a palavra aborto na cabeça das pessoas ainda tem, ela é carregada assim no sentido pesado, pejorativo. Então, eles já usam o termo antecipação voluntária do parto, né? Antecipação terapêutica do parto, né? É como se eu estivesse antecipando para curar, antecipando para salvar alguém. E às vezes as pessoas não percebem isso. Então, isso são eufemismos que se usa para falar sobre o aborto. Mas não fala aborto, porque se falar aborto, isso as pessoas já assustam. Mas se falar antecipação terapêutica do parto, olha que frase aparentemente bonita. Sim. Só que isso as pessoas não percebem que é a mesma coisa do aborto. Então são situações que vão colocando, as pessoas vão internalizando sem perceber. Bom. E existe também um interesse do ponto de vista industrial, né? Existe uma indústria por detrás disso que financia toda esse movimento, essa cultura. A palavra não é Existem algumas questões que vale a pena a gente analisá-las. Por exemplo, na Holanda tinha aqui o Dr. Morte, que ele construiu uma máquina onde muitas pessoas iam até lá para o suicídio assistido. Ele construiu uma máquina onde ele colocava, ele organizava tudo, injetava na pessoa, colocava a agulha, a pessoa só apertava o botão e todo o medicamento e a pessoa acabava morrendo. Então, quer dizer, muitas pessoas foram para lá. Aí está dizendo assim, não, ele está causando uma morte boa para muitas pessoas, isso é importante. Mas depois foi analisado que ele acabou ficando com a herança de muita gente, como uma forma de pagamento. Essa é uma questão, que tem uma indústria. Outra questão também que vale a pena, o pessoal que está nos acompanhando, vale a pena você assistir, tem um documentário que se chama Blood Money, ele está disponível na internet. Ele não foi um documentário que saiu nos cinemas aí e que ele foi um pouco boicotado. É um documentário onde há denúncias fortíssimas da indústria do aborto. E temos lá médicos, cientistas, nós temos ex-donos de clínicas de aborto que fez milhares de abortos, dando depoimento nesse documentário. Olha, o papo tá bom, mas daqui a pouco nós voltamos para tratar um pouco mais sobre cultura da morte e para fazer com que você não seja refém ou vítima desta cultura que é totalmente contrária à proposta do Evangelho. Daqui a pouco nós voltamos. Será que nós estamos imersos em uma cultura de morte? Pois é, o assunto é sério e precisa ser tratado, encarado de frente, e é por isso que nós abrimos espaço aqui no Revolução Jesus para falar sobre isso. Mas a morte não é a última resposta, não é o ponto final, porque Jesus venceu a morte. E Ele veio para que todos nós tenhamos vida e vida em abundância. E é por isso que também estamos abordando aqui sobre cultura de vida. Se caso você perdeu o primeiro bloco do programa, não fique triste, porque você pode conferir na íntegra no nosso site tv.cançãonova.com. Você confere o Revolução Jesus e todos os outros programas da TV Canção Nova, tá bom? E @Revolução Jesus para você ficar coladinho com a gente e sempre por dentro de tudo aquilo que tá rolando. E antes de eu ir para um papo super interessante que vai acontecer aqui, quero pedir aqui à diretora a sugestão do dia de hoje. Muito bom, a gente treinou umas 20 vezes e deu certo. Curas do trauma da morte do nosso querido e saudoso Padre Léo. Ele que nos deixou de fato, né? Um conteúdo rico falando e abordando sobre essa temática, sobre a relação da morte. A morte que para nós cristãos não é o fim, mas é uma passagem, e aqui de maneira muito esclarecedora, Padre Léo vem nos ajudar a compreender e a viver essa fase da vida pela qual todos nós passamos, hora ou outra, né? Quem de nós já não perdeu um ente querido? Obrigado, diretora, loja.cançãonova.com. E agora segue comigo que o papo vai ficar mais interessante, porque as pessoas que estão aqui são muito interessantes, muito sábias. Eu tenho a honra de receber. Bem-vindo, Fagner, Tati e Wilker ao Revolução Jesus. Muito obrigado. Boa noite, Tati, boa noite, Wilker. Boa noite você que está nos acompanhando aí pelo sistema Canção Nova de TV no programa Revolução Jesus. Primeira vez no Revolução, Fagner? Primeira vez. Opa, então tá abrindo aqui as portas, né? Porque a Tati e o Wilker aqui já tem uma longa estrada, né? Até contrato fechado, fiquei sabendo, né? Mais ou menos, né? Boa noite. Por enquanto não assinei não, mas vamos ver. É porque se assinar a gente vai ter que pagar, então a gente não paga, então não vai ter por que assinar. Então a gente ainda É voluntário.
A gente tá lendo as cláusulas. Ela como advogada, né? Tati, obrigado pela Obrigada, presença. obrigada. Oi, menino. Bem-vindo, Wilker. Muito obrigado, Thiago. Obrigado pelo convite. Obrigado você também que está conosco na Canção Nova. Bom, vamos lá, gente. Eu comecei com um questionamento, a abertura desse bloco, falando sobre a imersão em uma cultura de morte. Será que nós estamos envolvidos por ela? E aqui falando diretamente aos jovens. Porque às vezes eu fico parando para pensar e analisando que quando nós temos pouca informação ou uma informação distorcida, a gente acaba sendo arrastado e levado sem perceber. E quando a gente vê, a gente já foi tomado, foi dominado, foi contaminado por tantas ideologias. E essa cultura de morte parece que não está tão explícita, mas está aí, né? As caras, para quem abrir um pouco o olho, quem abrir um pouco o olho já vai perceber. Então, é isso mesmo, Thiago. Nós estamos inseridos em uma cultura da morte e nós não percebemos, porque eu gosto muito de uma história que define muito bem o que é isso, é aquela história do sapo na água morna. Que se a gente coloca um sapo na água morna, ele morre ali porque a água vai esquentando gradativamente. Se você joga o sapo na água quente, ele logo pula porque ele percebe a temperatura. Então nós estamos vivendo nesse período. Nós estamos vendo uma linguagem, a linguagem sendo desconstruída e reconstruída. E detalhe simples que faz a gente entender a questão da linguagem sendo mudada, transformada, é que quando a gente está no ambiente de igreja, a gente ouve falar o termo, um exemplo, Sim. aborto. O termo aborto é amplamente usado e nós sabemos que aborto, ele significa um assassinato. Mas a gente vai vendo a linguagem sendo manipulada, sendo transformada, e de repente, quando a gente está lendo artigos, quando a gente está vendo programas, a gente está num ambiente que não seja um ambiente religioso, de repente já fala interrupção da gravidez. Já mudou aí, né? A linguagem parece que ameniza um pouco. Sim, né? porque a ideia de interrupção é algo que eu posso retomar depois. Sim. Então, por exemplo, a palavra aborto, ela precisa ter exatamente o significado que ela tem, aborto. Então, já vai havendo toda uma mudança de significação de palavras, propagandas em massa. Isso é muito interessante a gente entender a questão da propaganda, como ela é usada, como é trabalhada. Porque há 10 anos atrás, mais ou menos, o que estava em moda era aquilo que saía na novela. Hoje em dia isso já não é tanto assim, mas é um canal, é um youtuber, é aquilo que ele falou, aquilo ali que é a tendência da hora. Então, nós estamos em um ambiente que a propaganda tem uma força muito grande, ela tem um potencial de trabalhar a mentalidade das pessoas muito grande. A mentalidade da sociedade, ela vai sendo mudada a partir da propaganda. Influencia, né? Diretamente. Com certeza. E um exemplo clássico disso é da influência da cultura da morte, como ela entra na sociedade através da propaganda. Alguns anos atrás, pouco tempo, um joguinho da internet, da baleia azul, que incentivava o suicídio. Então, assim, tudo isso está muito vivo, muito presente no meio da sociedade através da linguagem sendo mudada e através de propaganda. E a gente, como está ali, a gente não vai percebendo. Nós estamos num tempo de muita informação, né? As informações chegam muito rapidamente para nós. Mas, ao mesmo tempo que elas chegam, por serem muitas, elas chegam com essa linguagem sutil. E o jovem que não tem uma base, o jovem que não tem uma raiz, ele acaba sendo influenciado por essa informação que chega por uma pessoa que ele acha que é uma referência para ele. Né? Então, um escritor, um artista que seja um formador de opinião para aquele jovem, o jovem ele não vai se basear e se direcionar pelo que ele acha que ele pensa. Mas, olha, fulano que eu gosto muito, artista que eu gosto muito, pensa assim, então eu penso também. Eu tenho uma credibilidade, né? Exatamente. A pessoa já tem uma credibilidade porque... Exatamente. E, de forma muito sutil, eu vou mudando de opinião, vou mudando de crença e vou caindo nesse esvaziamento. Eu acho vou que... me esvaziando e perdendo o sentido Sim. do que é a vida. Eu acho que quando a gente fala dessa forma sutil que as coisas vão chegando, para além da questão da mudança de opinião, existe já uma imersão. A gente já cresce, nós já estamos num ambiente onde estamos imersos numa cultura, que pode ser uma cultura que nos leve de fato à morte.
quando eu penso isso, nessa imersão natural, porque hoje a gente não precisa estar buscando ler muita coisa, a gente não precisa estar buscando informações para já ter acesso àquilo que os meios de comunicação, que os youtubers da vida vão dizer sobre temas como ideologia de gênero, como aborto, como coisas que chegam até nós. Não é que a gente procura, pelo contrário, nosso movimento de buscar ter uma consciência reta, de ter uma consciência que seja ativa, é o movimento de nos formarmos. De resto, nós já somos inseridos, imersos naquilo. E aí eu lembro do que João Paulo II, quando ele fala na Evangelii Vitae sobre a estrutura de pecado. Ele menciona a estrutura de pecado como um processo que atinge a consciência coletiva. E é aí que está. Já existe uma consciência coletiva que, se a gente não ficar atento, se não formarmos a nossa consciência, a gente é naturalmente levado. Sim. E aí eu também lembro que o Papa Pio XII, ele fala que o pecado do século é a falta de consciência do pecado. Se nós não formarmos, se eu não formar minha consciência, se eu não buscar formação, se eu não buscar referências que de fato possam me levar a uma cultura da vida, me fazer muitas vezes nadar contra a correnteza, aí, de fato, essa imersão vai ser natural. Eu sei que a gente vai falando desse assunto, parece que vai causando em nós, né, uma desesperança, ou até um peso, um medo, um receio, meu Deus, onde nós vamos parar? Mas é importante a gente falar, nós estamos aqui nos conscientizando, estamos abordando essa temática, mas ela não é o fim, né? Nós estamos tomando consciência para darmos uma resposta diferente e tem muita gente realizando atos, fazendo muita coisa para ir contra a correnteza, como o Wilker disse, né? Através, claro, de discursos diretos, de posicionamentos de pessoas que estão lutando aí para leis não serem legalizadas, mas também na grande massa, né? Através de uma cultura da qual você pode valorizar e passar o valor da vida. É por isso que a gente quer trazer para você aqui uma dica muito bacana de um filme que com certeza vai prezar por esse princípio da vida, não planejado. Fagner já viu esse filme, né? Assim, sem dar spoiler, só contextualiza sobre o que ele vai falar. O filme conta a história de pessoas que não tinham de tudo para não ter nascido, mas que por causa de uma escolha bem feita vieram à vida. Pronto, olha aí, ó. Já curti, já vou querer ver. Você confere aí um trechinho para também ficar instigado a querer conhecer esse filme e com certeza também vai nos ajudar e acaba sendo aí um combate direto contra tudo isso que a gente está falando de uma cultura de morte. Então confere. I saw it, and it was like it was twisting and fighting for its life. We commend the souls of these hundreds of children. And Lord, we pray to end abortion. I really appreciate what you've done for us. I'll not forget it. 22,000 abortions. How do I even comprehend that? São muitas as estratégias, né? A gente vê países que, na tentativa de aprovar uma lei, acaba que não consegue aprovar determinada lei, mas aí aprova a fabricação, a venda de determinados medicamentos que favorecem para que a coisa seja contornada e chegue ao seu objetivo. Porque falávamos aqui agora mesmo com você que nós falávamos de uma indústria do dinheiro, uma indústria econômica em torno do aborto, em várias outras situações, né? Mas também existe algumas motivações políticas, ideológicas por trás disso, né? Uma coisa que está muito por trás do aborto, por exemplo, e também vamos colocar da distribuição de pílulas, né? Pílula conhecida, a pílula dia seguinte, a pílula de emergência, né? Também está por trás do controle da natalidade. E não pensem que o governo está distribuindo, o governo é bom. O governo está promovendo aí a distribuição gratuita da pílula do dia seguinte, ou pílula de emergência. São várias situações, mas na verdade existe uma ideologia por trás disso, que é o controle da natalidade. Então isso é uma outra questão também que está envolvida. Existem interesses políticos, interesse assim, de uma nação, como eu não quero dividir os bens, alimentos, né? Então o que eu faço? Eu vou tentar diminuir a população. Então como que eu vou diminuir a população? Sobretudo a população pobre. Então eu vou distribuir gratuitamente medicamentos, situações e promover o aborto, até gratuito de algumas formas, né? Mas como uma forma de controle da população, uma forma de controle da natalidade.
Então, e as pessoas não percebem o que está por trás disso. Não, o governo nos quer ajudar. E existe essa estratégia também, eles não aprovam uma lei, mas aprovam outra forma, assim, vamos dizer assim, de burlar, de andar e facilitar certas situações para o aborto, para o descarte, né? Eu dizia para vocês, por exemplo, a ideia do descartável, hoje no Brasil já é legalizado, vamos dizer assim, não é punida a mulher que aborta no caso de anencefalia, né, no caso de estupro. Então são situações, será que no caso da anencefalia, no caso de uma criança concebida no estupro, é menos pessoa? Não é. O fato de ter uma deficiência física ou uma deficiência mental no útero da mãe é menos pessoa? Não é. A dignidade, ela é intrínseca. O fato de que é resultado de um estupro, uma violência não justifica a outra. Eu não estou aqui justificando. O estupro é uma violência, é um crime, um pecado muito grande. Então, mas isso não justifica o aborto. Se uma criança concebeu, ela tem a dignidade do mesmo jeito. Então, e isso são questões que vão implantando e que vai gerando justamente isso. Essa cultura de morte, do descartável, né? Aquilo que não me é útil, daquilo que não tem uma utilidade para mim, eu vou descartando. E aí é como se eu estivesse tomando posse do meu corpo, né? Hoje está muito isso, né? A mulher, ela tomou posse do seu corpo. Claro que a mulher tem seus direitos, a sua dignidade, mas o tomar posse do meu corpo, dos meus direitos, não me dá o direito de tirar a vida do outro. Isso é muito claro para a igreja, né? São duas vidas separadas e uma não é maior do que a outra. A vida da mãe não é maior do que a vida da criança no útero dela, e nem a vida da criança no útero da mãe é maior do que a vida da mãe. Então, são questões que devem ser refletidas e analisadas melhor com a sociedade, sobretudo com os cristãos, os católicos. A morte em si, ela é sempre o contrário da vida. E no que a cultura da morte ela mais faz é exatamente querer destruir a vida. E destruir a vida nesse sentido é afetar, atacar de forma direta o próprio Deus, uma vez que Ele é o autor da vida. E quando Deus cria algo, Ele cria para a existência. E pensando no ser humano, sendo a obra-prima por natureza das mãos de Deus, Ele cria para que esta vida se eternize. E aqui está uma coisa muito importante. Cada ser humano criado, uma vez que assim o é, ele é eterno. Teve um começo da sua existência, mas nunca terá fim. E a cultura da morte, primeiro, que quer dizer que não é bem assim. O ser humano teve um começo e terá um fim. Em via de regra, a cultura da morte prega sempre o ser humano como mais alguma coisa na natureza, mais uma coisa no universo. E não é verdade. Existem atributos em nós que só tem em Deus. Entre eles, a eternidade. Entre eles, a imortalidade. E a cultura da morte ela vai contra todas estas realidades. Então, não tem como não se chocar a realidade da cultura da vida com a cultura da morte. A cultura da vida promove sempre o ser humano, mostrando que ele é obra-prima das mãos de Deus, mostrando que ele é imagem e semelhança. Deus criou o ser humano olhando para ele mesmo. Enquanto todas as demais coisas foram criadas segundo a sua espécie, o ser humano, por sua vez, foi criado segundo a semelhança de Deus. E aqui para dar um destaque todo particular para a pessoa humana. E pensar na pessoa humana é pensar ela ligada à comunhão com Deus, que é aquela realidade que eu falei agora há pouco. Jesus veio trazer vida e vida em abundância. Uma vida que vai além do biológico, a vida plena em comunhão com Ele. Quando a gente pensa nas leis ou no próprio Estado e tudo mais, a gente sempre pensa, logo entende que as leis existem para proteger o ser humano na sua dignidade, no seu valor, na sua vida, enfim. Só que vai havendo uma distorção justamente por pessoas que vão influenciando de que a lei que era para proteger, para resguardar, para preservar a vida, às vezes vai abrindo algumas concessões que quando você percebe, não, peraí, o jogo tá virando, né? E na verdade não tá tendo alterações, ela tá indo para outro extremo, que era para proteger, enfim, e vai para outro extremo do qual aponta dizer assim, não, realmente a gente pode, né, vamos usar o termo aqui do aborto, posso sim abortar e eu ter respaldo até legal para isso, né?
A que ponto a gente vai... Como que essa inversão ela vai acontecendo de maneira tão escancarada, descaradamente, e a gente vai dizendo assim, não, é realmente isso. Para você ver, vai ferindo, né? Sim, e aquilo que é o bem maior, que é o bem da vida, que sempre deve ser protegido, de repente passa a ser violado, né? Passa a ser violado. Por exemplo, eu acho sempre que eu penso isso, eu acho muito interessante, porque o bebê, quando ele está na barriga da mãe, ele já tem direito patrimonial, né? Ele já é passível de herança. Mas o direito à vida está sendo discutido, se ele tem ou não, né? Então, a sociedade ela vai maquiando um discurso e vai trazendo uma mentira com cara de verdade. Com cara de verdade. E as pessoas vão caindo nesse discurso mentiroso. Mas, se aquela criança ela tem direito a patrimônio, né? Por exemplo, existem os direitos do nascituro, né? Que se a criança, por exemplo, em caso de aborto espontâneo, né? Infelizmente, a mãe perdeu o bebê e aí vai fazer, depois que retira a criança, vai fazer um exame se a criança nasceu e morreu após o parto, ou se ela morreu no ventre e depois foi retirada. Se ela nasceu, respirou e morreu após o parto, ela tem direito à herança. Olha só. A coisa vai se contradizendo, né? Já vendo algumas contradições aí. Exatamente. Então tem até o exame que faz com o pulmãozinho da criança, coloca na água para ver se ele subir, se tinha ar ou não. Porque se ele nasceu, respirou, tinha ar no pulmão. Mas aí tem direito à herança. Segura aí que o assunto não terminou e agora a gente precisa enaltecer a vida. Por isso, cultura da vida é a maneira concreta de nós combatermos a cultura da morte. É isso que já nós vamos abordar. Então não sai daí, dá tempo de você avisar o seu amigo, o seu grupo, para ligar na Canção Nova e para conferir o Revolução Jesus, porque eu e você precisamos nos posicionar. Nós precisamos fazer alguma coisa e não nos deixarmos simplesmente sermos arrastados. Então fica ligado que a gente já volta. Revolução Jesus, estamos de volta. O programa de hoje está tratando sobre cultura da morte. Se você não pegou o início desse programa, ou até mesmo o meio dele, que a gente já tratou sobre muita coisa aqui a respeito desse tema, cultura da morte, você pode conferir no Canção Nova Play ou também acessar o tv.cançãonova.com e procurar pelo programa Revolução Jesus. Lá você encontra todos os programas, inclusive este programa que está tratando sobre cultura da morte. Agora, São João Paulo II ele não trata somente a respeito da cultura da morte, porque ali ele coloca como que uma denúncia a este mundo e tudo o que está se passando, mas também ele apresenta uma cultura da vida, nada mais é do que a proposta do Evangelho. Agora, padre, se eu lhe perguntar quais são as medidas a serem tomadas a respeito desta cultura da vida, para que ela seja implantada nesta sociedade e essa cultura da morte ela deixe de existir ou seja vencida por essa cultura da vida, a proposta do Evangelho. Quais são essas medidas? Olha, eu tenho uma opinião, acho assim, o próprio título do documento que ele trata é Evangelho Vitae. Quer dizer, o que é Evangelho? A boa nova. A palavra Evangelho significa boa nova. Vitae é a boa nova, a vida como uma boa nova, né? Um anúncio da vida. Eu penso assim, nós temos que denunciar. Eu acho que a igreja, o profeta é aquele que denuncia. Nós temos que denunciar essa cultura da morte daí. Mas nós não podemos ficar só nisso. Nós temos que ser propositivos. O que é propositivo? Nós temos que propor alguma coisa. Não adianta ficar só denunciando, mas o que temos como proposta? Então, o que nós podemos olhar? Eu acho que a primeira questão mesmo é valorizar a vida humana. Então, valorizar a vida desde a concepção. Então, como que nas nossas famílias, como que os casais católicos estão tratando da vida dentro da sua casa, do respeito para com o outro, o respeito para com o diferente, com aquela criança, a caridade fraterna. Então, nós temos que começar a falar do valor da vida, da cultura da vida desde a concepção, do valor da pessoa humana, da dignidade da pessoa humana, da defesa da vida. Transmitir essa mensagem que a dignidade ela não é algo concedida pelo governo, pelas autoridades ou pela mãe. A dignidade ela é intrínseca. O próprio fato de ser pessoa tem dignidade.
tem dignidade intrínseca e nós podemos olhar isso e a partir dali nós podemos defender esse passo. Acho que o primeiro passo é esse, valorizar a pessoa humana desde a concepção até a morte, nas diversas fases tem a sua dignidade, ninguém perde dignidade. Não existe ex-pessoa e não existe pré-pessoa, é pessoa e pronto. Então hoje tem algumas ideias, né, de pré-embrião, então isso não existe. Para a igreja não existe nem ex-pessoa, nem pré-pessoa, desde a concepção até a morte, a pessoa, existe a pessoa. Outra questão também é olharmos para o Evangelho. Vamos começar nos mandamentos. Se nós analisarmos os mandamentos, são 10 mandamentos. Se você dividir 10 por 2, dá 5. Qual que é o quinto mandamento? Não matar. Quer dizer, o centro. Podemos colocar ali o centro. Então, e ali é muito claro, não matar e pronto. Então ninguém tem o direito de matar, ninguém tem o direito de tirar voluntariamente a vida do outro. Então ali já no Antigo Testamento começa. O próprio Caim e Abel. Então veja, Caim matou Abel, mas Deus colocou um sinal na testa de Caim que não poderia ser morto. Então, e olhamos toda a história e vamos para Jesus. A própria encarnação. A partir do momento que o Verbo se encarnou, assumiu a carne, assumiu a condição humana, ali já é a maior dignidade da pessoa. Então ali mostra um Deus que se encarna, um Deus que vem ao nosso encontro, um Deus que assume a nossa condição. E aí nós olhamos para a frase de Jesus, olha, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Todos, quer dizer, é a totalidade. Então isso é muito claro. Não existe pessoas com mais direito ou com menos direito a viver. Não, todos têm direito. E abundância. Então não ficarmos olhando só para o alto. Então a vida e a abundância, ela começa aqui. Eu tenho o direito de nascer, eu tenho o direito de ter uma vida digna, eu tenho o direito de ter a educação, eu tenho o direito de não ser morto, eu tenho o direito de não ser violentado. Então isso, a pessoa ela tem que ser valorizada na sua condição de pessoa e pronto. E outra questão que é próprio nosso, que é a caridade. Sabe, olharmos, trabalhar porque Deus é amor e nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. O valor da vida humana é incondicional e incomparável com qualquer coisa. Porque cada pessoa humana possui dignidade. E a sua dignidade está relacionada ao próprio Cristo. A partir da encarnação, de modo particular, esta realidade fica mais clara ainda. Cristo se fez homem como nós. E Cristo se fazer homem como nós significa a nossa humanidade ser elevada. Até mesmo quando Cristo se encarna, padece, morre e no que Ele ressuscita e volta para o seio da Trindade, significa que cada ser humano, de alguma forma, também foi inserido neste lugar, no seio da Trindade. Portanto, a nossa dignidade ela é elevada à dignidade do Cristo. Um privilégio que era, nesse sentido, só do Cristo, de estar no seio da Trindade, uma vez que Ele se encarna e assume a nossa humanidade em tudo, com exceção do pecado, como São Paulo bem expressa, significa que nós somos valorizados mais ainda. Por quê? Porque a nossa dignidade está ligada diretamente à do Cristo. Nesse livro aqui, Ser Humano, Obra-Prima das Mãos de Deus, eu, através de exemplo e também conseguindo aprofundar mais ainda, assim eu falo desta realidade que eu falei para você de forma breve. Mas para dizer que o nosso valor, o valor da vida humana, está ligado diretamente ao próprio Cristo, de modo particular devido à sua encarnação. Ele assume o ser humano em sua totalidade. E deste modo, a vida humana ela é sublime. A vida humana ela não pode ser tocada de maneira alguma, porque tocar na vida humana é tocar no próprio Cristo, que é o autor da vida. Você já deve ter ouvido falar que no Brasil se realizam 1 milhão de abortos por ano. Talvez tenha ouvido falar de 1,5 milhão de abortos por ano. Em 2016, o ministro Ricardo Barros, ao assumir a pasta da saúde, declarou à imprensa: recebi a informação de que no Brasil são feitos 1,5 milhão de abortos por ano. A imprensa já divulgou diversas vezes que no Brasil se praticam 1,5 milhão de abortos por ano,
com o evidente propósito de promover a legalização da prática no país. Informações como estas são falsas e são veiculadas no mundo inteiro para obter apoio da opinião pública para a legalização do aborto. Quem as produzem são instituições ligadas a organizações e fundações que promovem o aborto. E como essas instituições chegaram a este número? Foi desta maneira. Elas afirmam que para poder fazer o cálculo é necessário conseguir o número de internações hospitalares decorrentes de aborto no país. Este número abarca o número total de internações por causa de abortos. Isto é, a orientação dada é que não se usem apenas as internações por causa de abortos provocados, mas que se incluam no número também as internações por causa de abortos espontâneos. Em seguida, dizem que devem se multiplicar este número total de internações por causa de abortos por 5 ou 6. Nunca foi dada nenhuma explicação convincente sobre por que o fator multiplicador tenha que ser 5 ou 6. A imprensa também nunca questionou. Vamos ver como funciona isto. Vamos fazer esse tipo de cálculo e dar um exemplo para o caso do Brasil. No Brasil ocorrem 200 mil internações hospitalares por causa de aborto por ano. Dessas internações, no máximo 1/4, ou seja, 50 mil no máximo, são por causa de abortos provocados. As outras 150 mil internações são por causa de abortos espontâneos. Agora vamos multiplicar este número de internações por 6. 200 mil internações por ano multiplicadas por 6 dão como resultado que supostamente se realizam 1.200.000 abortos provocados por ano. Mas não se impressione pela matemática. Este cálculo é uma fraude. Multiplicar por 5 ou 6 não faz sentido. Os institutos que divulgam esses números nunca deram uma explicação razoável que justificasse esses fatores de multiplicação e a mídia brasileira jamais questionou esses números, embora estes números já tenham sido refutados por epidemiologistas. Vamos mostrar agora como se pode calcular o número verdadeiro de abortos provocados por ano. Em janeiro de 2010, o Ministério da Saúde patrocinou a Pesquisa Nacional do Aborto, coordenada pela Universidade de Brasília. A pesquisa, reconhecida internacionalmente como uma das melhores já realizadas, entrevistou 2.000 mulheres em todo o Brasil e descobriu que para cada 2 mulheres que provocaram um aborto, uma precisou ser internada. Isso significa que o número de mulheres que provocam aborto é o dobro das que foram internadas na rede hospitalar por causa de complicações decorrentes do aborto. Para cada mulher internada por aborto provocado, 2 realizaram o aborto. A outra não precisou ser internada. Segundo o DataSUS, cada ano são internadas no Brasil 200 mil mulheres por causa de complicações decorrentes de aborto. Destas 200 mil internações, no máximo 50 mil são por causa de aborto provocado. As restantes são por causa de aborto espontâneo. É muito comum haver abortos espontâneos. Nas 200 mil internações por aborto realizadas por ano no Brasil, a grande maioria são de abortos espontâneos. Portanto, no Brasil, são internadas a cada ano, em consequência de complicações por aborto provocado, no máximo 50 mil mulheres. E como a pesquisa encontrou que para cada 2 mulheres que praticam aborto, uma é internada, isso significa que o número de mulheres que provocaram aborto por ano no Brasil é de 100 mil. Simples assim. Veja, não são 1 milhão, não são 1.200.000, não são 1,5 milhão. Estes números são propaganda desonesta para promover a agenda da legalização do aborto. Entre a realidade e a propaganda, fique com a primeira. Com certeza, gente, vocês também, né, no dia a dia, no ordinário, seja no apostolado, no contato com tantos jovens, devem ter se deparado com jovens que cogitam ou estão pensando no suicídio. Claro, vítimas de um contexto todo. Eu achei muito interessante antes, quando a gente estava falando e frisando mais sobre a questão da cultura de morte, né, e o Fagner trouxe uma coisa interessante. Porque hoje o valor da pessoa está muito ligado àquilo que ela produz ou àquilo que ela sabe. Né? E o valor ontológico da pessoa é deixado de lado. Não, o meu valor intrínseco, daquilo que eu sou, independente do que eu faça. Só que isso está tão incutido e as pessoas elas são criadas, a gente é criado nisso, que desconstruir isso é muito difícil. Aí você encontra um jovem que, bem, não passou no vestibular ou que não correspondeu à altura daquilo que precisava, que a tal ponto chega a frustração que ele pensa que o único jeito é tirar a vida. Então a gente vê que o fundo é mais embaixo, né? Quando a gente começa a puxar a linha, você vai vendo quantos que estão sendo assolados. E aí, diante disso, eu falo, meu Deus, a esperança para esse jovem começa onde? Claro,
É preciso fazer isso que a gente está fazendo? Refletir, buscar, estudar, mas parte de uma experiência. E aí a gente entra com o Evangelho, né? O Evangelho que vem, que traz vida nova. Porque quando eu faço uma experiência com Deus, uma das primeiras coisas que Deus faz é mostrar o valor que a gente tem. Devolve a nossa dignidade de filho. Então eu começo a entender que a minha vida tem sentido. E quantas vidas são restauradas a partir disso, né? Exatamente. Na encíclica que o Wilker trouxe no bloco anterior, a Evangelium Vitae, São João Paulo II, ele tem uma frase muito interessante que diz exatamente disso, de evangelizar a vida. Olha só que legal. Evangelizar a vida em qual sentido? No sentido que nós precisamos entender e trazer de volta para o ser humano que ele é filho de Deus, imagem e semelhança, que é exatamente aquilo que a ideologia roubou. O que a ideologia foi roubando, foi incutindo na cabeça da pessoa, o Evangelho vai fazer o contrário, vai elevar a sua dignidade, aquilo que ela perdeu, aquilo que foi sendo roubado, o Evangelho é capaz de trazer de volta. Porque nós, no momento em que o Cristo é anunciado, o Cristo vivo e vivido, nesse exato momento, a pessoa redescobre o sentido para a própria vida, descobre o sentido para continuar lutando. Porque se o Senhor venceu a morte, se o Senhor venceu para nos dar vida nova, é possível. É possível continuar, é possível recomeçar. Olha, Deus, não é o fim, né, gente? Eu destaco aqui, Tiago, você falava dessas experiências com jovens que, por N situações, um vestibular que não passou, talvez um contexto familiar conturbado, e por N situações vão perdendo o sentido da vida, e quando se veem, estão já à beira de tentar um suicídio, ou algo do tipo, né, como hoje em dia, mutilação. Mas eu também, assim, me lembro quando você ia falando de experiência, foi até mais de uma, de pessoas jovens, às vezes até adultos, partilharam comigo, Wilker, eu tenho tudo. A pessoa, ela tem uma estabilidade financeira, a pessoa tem uma carreira estabelecida já, a pessoa tem tudo materialmente dizendo, conquistas, mas parece que falta algo. A pessoa está imersa numa depressão, numa falta de sentido, tendo tudo. Não somente porque aconteceu algo, não só porque está faltando algo, não somente a carência de algo, mas a carência do sentido. E aí entra a importância de a gente dar o valor pela vida humana em si. Porque às vezes nós vamos enchendo a vida humana de adereços, né? A gente precisa disso para ser feliz, nós precisamos daquilo para ser feliz. E o valor da vida humana em si, como você disse, esse valor intrínseco da vida humana vai ficando esquecido. E aí vai acontecendo que o jovem vai correndo atrás de coisas e, apesar de conquistar muitas coisas, vai se perdendo naquilo que ele conquista. E aí eu lembro de um documento da igreja, a Gaudium et Spes, quando fala assim que somente no mistério do Verbo encarnado, somente no mistério do Deus que se fez homem, o homem se compreende. Sem essa referência ao Criador, a criatura se esvazia. Então, mesmo que nós tenhamos muitas referências e muitas conquistas, se essa referência última e absoluta, se ela não estiver muito clara, muito experienciada dentro da gente, né, algo muito concreto, realmente é difícil a gente fazer essa conversão da cultura da morte para uma cultura da vida. Conversão, literalmente, né? E vai se perdendo esse conceito mesmo. Quando vai se perdendo esse conceito de vida, vai se perdendo o sentido. Né? Às vezes não é não passar no vestibular. Passa no vestibular, começa a fazer a faculdade. Mas não, acho que não é aquilo. Passa em outro curso, mas não, e para no meio. Vai parando, porque o jovem não sabe mais o que quer e tem medo de fazer escolhas definitivas. Mano, obrigado, viu, pela sua participação. Espero que seja a primeira de muitas aqui no Revolução Jesus. Uma alegria estar Já aqui. Já entra pra equipe aqui do Fala Aí, junto com a Tati, com o Wilker. Uma alegria. Fiquei obrigado um pouco mesmo. Nervoso. Ninguém percebeu que ficou nervoso, nada. Tati, obrigado, querida. Imagina, eu que agradeço. Eu que agradeço. Sempre uma alegria estar aqui com vocês. Doutor Wilker, sempre é bom tê-lo aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Thiago. Obrigado. Olha só, esse programa quis provocar, quis instigar, mas especialmente quis nos abrir para que nós possamos compreender melhor sobre tudo aquilo que nós estamos envoltos, estamos sendo, portanto, envolvidos e que nós precisamos nos posicionar. Mas deixa eu terminar esse programa dizendo algo muito sério para você. Cristo veio para nos trazer vida, vida nova e vida em abundância. O programa Revolução Jesus não quer levar apenas um conteúdo até você, mas quer te dizer e quer anunciar que Jesus, esse cara, esse Deus que se fez homem, que entregou a sua vida para te resgatar, é nele que está a nossa esperança. Independente do ponto que você está,
Você jovem que, quem sabe, pensou e está pensando em se suicidar, você que está sem sentido para a sua vida, você que não consegue encontrar o valor dela, se abra a Cristo. Queira viver esta revolução. Ele revoluciona a nossa vida, Ele transforma realidades, Ele vai levantar você. Deus abençoe. Revolução Jesus, @Revolução Jesus para você nos seguir nas redes sociais, tv.cançãonova.com para você acompanhar todos os programas na íntegra. Forte abraço, estamos juntos e a gente segue sem parar. Valeu! Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.